A nossa apresentadora, Vitória Gouveia, esteve entrevistando com exclusividade para o Mega Fashion o general Augusto Heleno. Ele é um dos coordenadores do Comitê Olímpico e grande estrategista de segurança pública no Brasil. Tudo bem, Vitória? Tudo bom, Fernando. O general Augusto Heleno, ele fala com exclusividade, ele opina sobre as manifestações que estão ocorrendo hoje pelo Brasil todo, né? E ele também fala sobre a segurança no Brasil. Ele conta pra gente coisas bem interessantes. Vamos dar uma olhadinha? Vamos nessa. Boa noite, o Mega Fashion está aqui, diretamente do Victor Hotel, com o excelentíssimo senhor, general Augusto Heleno. Tudo bom com o senhor, general? Boa noite a todos que estão ouvindo essa entrevista ao Mega Fashion. Eu estou muito feliz de voltar a Juiz de Fora, conheço bem a cidade e sempre é um prazer retornar aqui. Muito obrigada, general. General, eu queria saber do senhor qual é o seu posicionamento, né, diante dessas manifestações que estão ocorrendo hoje, o que o senhor acha, o que isso pode trazer de benefício e também de lados negativos, né, que podem estar trazendo para a gente. Qual é a visão do senhor diante disso? Bom, as manifestações, elas começaram de uma forma surpreendente, pelo número de participantes, pelas reivindicações que estavam sendo feitas e pouco a pouco elas foram tendo um caráter extremamente nocivo, que é terminar quase sempre com ações de vandalismo. Isso tem sido repudiado até pelos próprios manifestantes que não pretendiam que isso acontecesse e coloca a polícia militar, que é a que tem sido empregada no controle desses, vamos chamar de distúrbios, numa situação muito difícil. E nós esperamos que, com o tempo, primeiro a polícia se aperfeiçoe no controle dessa situação. É muito difícil. E que haja uma conscientização desses manifestantes que estão partindo para o vandalismo, de que isso não vai levar a nada, né? Então, é muito positivo o caráter democrático da passeata, é uma maneira do povo se manifestar e pedir determinadas providências das autoridades legais, mas, na verdade, partir para esse tipo de retaliação, de quebra-quebra, isso não vai levar a nada. Eu tenho a impressão que a maioria da população que inicialmente apoiava incondicionalmente as manifestações, já começa a ter restrições a essa forma de atuar. Entendi, general. Eu também gostaria de saber, né, porque diante de tanta experiência que o senhor já teve nessa área, né, de segurança pública, eu queria saber se tem assim algum meio mesmo onde a polícia está preparada, ou se não há uma preparação ainda para lidar com isso. Na verdade, essa é uma preparação que leva tempo. Ontem o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é quem tem participado ativamente do controle dessas manifestações, declarou textualmente que a polícia não estava tendo uma instrução compatível com esse tipo de operação, que ele pretende intensificar. Isso no Exército nós chamávamos de controle de distúrbios e isso não tem acontecido. Então a polícia vai ter que reformular um pouco a sua instrução para os seus policiais. Principalmente tem que estabelecer regras de engajamento, porque talvez isso esteja faltando. Como atuar, até que ponto resistir ao emprego do armamento menos letal, até que ponto eu posso não intervir diretamente nesse contato com a população. Então isso tudo tem que fazer parte do que nós chamamos de regras de engajamento. Isso tem que ficar bem claro, porque cada participante dessa operação tem que saber exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. E eu tenho a impressão que o serviço de inteligência da polícia vai ter que trabalhar muito, porque existe a maneira de infiltrar elementos na passeata para identificar rapidamente quem está participando do vandalismo. E hoje também já foi informado que o Ministério Público estará junto com a Polícia Militar, respaldando a polícia na prisão e no enquadramento desses manifestantes vândalos
imediatamente em formação de quadrilha, né, em destruição de patrimônio. Então isso é que é preciso que haja uma repressão efetiva àqueles que estão desvirtuando totalmente o sentido dessas manifestações. Entendi, general. E com relação às pessoas, né, que foram à frente, a princípio, assim, com a intenção de estar melhorando mesmo, né? Está tentando democratizar isso, está melhorando o nosso Brasil. O senhor tem alguma visão, alguma opinião, assim, de coisas que podem ser melhoradas, de coisas que vão ser mudadas, talvez após essas manifestações? A manifestação já teve algum efeito. O efeito imediato foi a redução das tarifas de transporte, que talvez fosse o efeito mais simples e o que encontraram para tentar sossegar um pouco o ímpeto das manifestações. As outras reivindicações que apareceram são de caráter bem mais complicado, porque em relação à saúde, educação, são medidas que não aparecem em efeitos imediatos. Mas é preciso que o governo realmente se volte para aquilo que foi solicitado, porque o que tem se percebido é que há um alheamento em relação àquilo que nós vimos nas ruas. As medidas que foram tomadas até agora, na minha opinião, não chegam a atender o que foi pedido com veemência por aqueles que foram se manifestar e que fizeram questão de caracterizar que não estavam movidos por ideologia, nem estavam ligados a partidos políticos. Então, isso que foi o grande foco das manifestações e que causou até uma surpresa, porque não era normal que isso acontecesse, essas reivindicações, na minha opinião, não foram atendidas até agora, né? E são difíceis o seu atendimento. O problema de mobilidade urbana, que requer obra, o problema de saúde e educação, que vem se arrastando há muito tempo, esses são problemas muito mais complicados e que devem ser atacados de frente pelos governantes de todos os níveis. General Heleno, nós gostaríamos de saber, porque hoje nas redes sociais estão reivindicando demais que o senhor se candidate a presidente da República. Eu queria saber, com relação à política, se hoje interessa o senhor, se futuramente é algo que o senhor vai investir. O que é para o senhor hoje? Olha, todos nós, e eu, por força das minhas funções ao longo da vida, acabamos tendo participação política. E é muito importante, principalmente, que os jovens se interessem pela política no seu sentido real, não no seu sentido deturpado, de politicagem, né, de populismo. Isso aí não leva a nada, mas o jovem se interessar pelos aspectos políticos da nação é muito importante, porque isso o torna um participante consciente. Ele participa não como um autômato, ele participa sabendo o que está fazendo. Quanto às minhas pretensões, eu não tenho nenhuma pretensão a me candidatar, com todo respeito ao IBES, nem a presidente do IBES, tá? Então, eu não sou candidato a nada. Eu passei 45 anos no Exército, estou na reserva, trabalhando em prol dos nossos Jogos Olímpicos e não tenho nenhuma pretensão de me candidatar. Não me sinto atraído por isso, não é uma coisa que não vai preencher nada na minha vida e não acho que eu tenha nem preparo para enfrentar essa política que tem hoje aí, que aparece hoje aí para nós todos que somos as vítimas disso tudo que está aí. General Heleno, foi muito importante a sua participação para o nosso programa, nós te agradecemos muito. Sensacional a sua entrevista com o general Augusto Heleno. E diga-se passagem, é arrepiar. Realmente, Fernando. Ele esteve aqui em Juiz de Fora para estar realizando uma palestra do 24º CEP, realizado pela ADESG, onde eu também estive entrevistando a doutora Cleusa. Vamos dar uma olhadinha na entrevista? Vamos dar uma olhadinha. Boa noite. Agora a Mega Fashion está aqui no Colégio Militar, no 24º encontro da ADESG. Agora eu vou estar falando com a doutora Cleusa. Doutora Cleusa, tudo bom com a senhora? Tudo bem. Eu queria estar sabendo, diante, né? Hoje a senhora está à frente da ADESG, então eu queria saber, para a senhora, o que tem sido essas manifestações, qual que é a importância disso para o
do nosso país, né? Bom, as manifestações, embora tardias, né, já deveriam ter começado, posto a condição de brasileiro e a democracia. O verdadeiro Estado democrático de direito é aquele que dá ao seu cidadão condição de se insurgir com relação àquilo que não é para ele satisfatório. E o Brasil está no ranking nestes termos, apresentar aquilo que não está fechando e que não está satisfazendo a condição do brasileiro. O movimento é louvável. O que não é louvável é o vandalismo, o que não é louvável é a destruição. Porque não adianta eu reivindicar uma melhora se eu destruo aquilo que eu já tenho. Eu estou regredindo, se eu estou tentando coibir financeiramente um gasto que eu suponho que não está sendo canalizado, eu de repente destruo aquilo que poderia servir de lastro para a reivindicação se completar. Verdade. Eu também queria saber da senhora o que hoje está sendo para a senhora nesse 24º encontro, qual é a importância e, além de tudo, qual é a importância, né, para a soberania brasileira. O 24º CEP, sendo um dos com extensão curricular apresentado pela ADESG, ele buscou um viés diferenciado. Por quê? Porque sempre que nós temos palestras de aulas inaugurais, nós buscamos o Brasil problema. Aquele Brasil que está fenecendo de uma ajuda maior, aquele Brasil que está querendo uma modificação. E ao apresentarmos o tema Olimpíada, nós estamos tendo uma visão de futuro. Sim, será que essa Olimpíada estaria realmente tirando o dinheiro da saúde? Ou será que essa Olimpíada, ela vem com o objetivo de mostrar ao brasileiro que, embora carente, que embora precisando de alguns elementos básicos para a sua sobrevivência, ele tem uma vontade maior, que é a vontade de vencer, que é a vontade de mostrar que nós somos um país, embora deficitário, estamos caminhando em busca do progresso. Fiquem de olho porque nós vamos trazer muito mais para vocês. Eu sou a Vitória Gouveia, diretamente do programa Mega Fashion.